Então, vamos lá. A Lu pediu para eu retomar a questão dos tormentos, né? Que eu acho que a gente falou bastante, mas como a lição tem a ver com isso que nós escolhemos, ela pediu para eu retomar com os tormentos, né? Vocês lembram quando a gente falou o que são tormentos? E aí? Quem vai me ajudar? Que nos traz desconforto. E aí, Ju? Sofrimento. Oi? Também, dores físicas e morais, isso. E aí, o Evangelho nos traz o que é tormentos voluntário. E voluntário, vocês lembram também o que a gente tinha falado? Que é... Não? Então, que é o quê? Isso, que é a nossa vontade. Então, que são coisas que a gente procura, né? E que nós, como espíritos do planeta Terra, né, de um planeta de prova e expiação, com certeza nós vamos ter sofrimentos, né? Mas tormentos voluntários são coisas que nós criamos para a nossa vida e que, na verdade, eles não precisariam existir, né? E que acabam, de alguma forma, porque quando a gente tem o nosso planejamento, nós já sabemos por tudo aquilo que nós vamos passar, né? E para aquilo a gente tem a força necessária. Para os tormentos voluntários fica mais complicado. E aí a gente acaba complicando a situação e nos atrapalha até para a gente poder conseguir vencer a nossa prova, porque são coisas que, na verdade, não precisariam existir, né? Então, o Evangelho nos faz. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, dele poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa. E ele fala isso, né? Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, e coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Então é isso. É óbvio que nós vamos ter sofrimentos, né? Mas esses tormentos que a gente cria na nossa cabeça, ele fala aqui, ó, coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele caberia evitar. Que coisa, né, gente? Vamos lá. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme. Para o invejoso e o ciumento, não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. É muito complicado, né? Quando a gente vai falar da inveja e do ciúme. Realmente, acaba enlouquecendo a gente, né, em alguns momentos. E são coisas que nós não precisaríamos passar por isso, né? São coisas que nós buscamos e a gente, de alguma forma, quer ficar naquela situação. Parece que não quer sair daquilo, né? Tem aquele prazer mórbido em estar naquela situação, né? Isso. O pensamento, exatamente. Porque o que a gente aprende, que tudo começa no pensamento, né? Em alguns momentos, você se liga naquela situação e aquilo você dorme pensando naquilo. Quando você consegue dormir e você acorda pensando naquilo, né? E o pensamento vai ficando uma coisa que fica atormentando mesmo a gente. A palavra é essa, é o tormento, né? Da inveja, do ciúme. E o Evangelho, ele nos fala que nós precisamos olhar para as pessoas que estão abaixo de nós, né? Em algumas situações. A gente olha, materialmente falando, e a gente quer mais, cada vez mais. Então, a gente nunca se contenta com nada, né? E aquilo vai nos atormentando. Eu achei que, para o início do ano, e também assim foi uma das sugestões da Lu,
essa lição do livro do Emmanuel, né, da Boa Nova, é denominada Bom Ânimo. Eu achei que ela seria boa para nós, né? Porque eu acho que todos nós estamos num momento de estarmos meio desanimados, né? E precisamos muito desse bom ânimo. E aí, eu escolhi essa lição, ela conta do discípulo de Jesus, chamado Bartolomeu. E uma das características do Bartolomeu, ele começa contando, ele fala assim, ó, Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Então, quer dizer, ele era dedicado. Era uma pessoa em quem Jesus confiava, né? Ele vivia ao lado de Jesus, juntamente com os outros. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Era dedicado, vivia ao lado de Jesus, mas ele era triste. E aí eu fui elencando todas as preocupações de Bartolomeu. E aí ele, sentado com Jesus, ele começa a perguntar e conversar com ele. Ele teve essa oportunidade. E aí, a primeira preocupação dele, ele fala assim, ó, Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições e a colheita dos desenganos. Se a gente pensar, né, que isso foi dito há mais de 2000 anos atrás, fala uma coisa, isso não é muito atual? Muito atual, né? Me chamou muito a atenção, porque o que a gente ouve é o que a gente fala, né? É assim, nossa, por toda parte, né? Parece que é a vitória do mal. E Bartolomeu já tinha essa preocupação, como nós, né? E ele coloca isso para Jesus, e ele fala assim, eu fico feliz quando eu ouço o mestre dizer que o seu reino não é desse mundo. Então, Bartolomeu, ele acreditava numa felicidade para o futuro. Então, isso deixava ele triste também. Por quê? Se é só para o futuro, então eu não preciso fazer nada agora para que isso melhore, né? Então, isso era uma das coisas que perturbava Bartolomeu. E aí Jesus responde para ele. A nossa doutrina é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Porque Jesus explica para ele que boa nova é uma boa notícia. E ele fala assim, como assim? Que você conhece a minha doutrina e você não é alegre? Você já viu uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam, que trabalham muito na terra. Ele fala assim, se eu disse que o meu reino não é desse mundo, isso não significa que eu não tenha certeza que um dia vai ser, né? Que todos vocês vão alcançar o caminho do bem, a perfeição. E ele tem essa certeza, e ele fala isso para Bartolomeu. Então, assim, não é porque eu disse, né, que o meu reino não é desse mundo, que a gente vai se acomodar nessa situação e falar assim, já que não dá para ser feliz agora, tá certo, Jesus falou que não é para agora mesmo, então não vou fazer nada, né? Aí ele vai esclarecendo. Achas, então, que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? Ele fala assim, acha, né, que eu teria vindo para cá, um espírito já totalmente evoluído, né,
e veio para a Terra por escolha dele. Acha que eu teria vindo se eu não tivesse a certeza que todos vocês encontrariam o reino de Deus, né? E ele fala isso. O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Jesus tem certeza da implantação do reino de Deus no coração do homem aqui na Terra. Quando ele fala isso, é o que a gente sempre fala aqui de domingo, que a Lu coloca sempre, né? Que primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós. Quando ele fala, o evangelho tem que frutificar no coração de cada um, é disso que ele está falando. Quando a gente se coloca reclamando e desanimado com relação a tudo, política, todas as outras coisas, a gente está colocando no outro, né, toda essa responsabilidade. Quando essa responsabilidade é de cada um de nós. O dia que todos nós tivermos ética com todas as situações, o mundo será melhor, né? Então, é de cada um. A gente sempre falou isso. Nós reclamamos dos políticos, mas quando a gente tem uma chance, a gente coloca o carro na vaga que é do idoso, né? Olhe lá, às vezes, até na vaga de deficiente, a gente joga lixo no chão, que é um planeta que Deus deixou para nós, que construiu com tanto carinho, né? Que é a nossa casa. Então, a gente joga lixo no chão da nossa casa e a gente joga no nosso planeta. E aí, a gente se sente ainda no direito de cobrar dos outros, né? Quando a gente está fazendo o que não deveria fazer. Então, é isso que ele fala, que tem que começar dentro de nós, né? E ele volta e fala lá, já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Aí, nós fizemos umas reflexões nesse sentido, né? Quando que eu recebi uma boa notícia e ela não me produziu alegria? Já aconteceu alguma vez com vocês? Quando que eu recebi uma boa notícia e ela não me produziu alegria? E o evangelho é isso, é a boa nova, é uma boa notícia. Não, para você. É. 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 Sim. É esse questionamento, porque assim, tem alguma coisa que Bartolomeu não estava entendendo. O evangelho é a boa nova, e mesmo ele lendo, entendendo, ele ouvindo Jesus falar, que estava ao lado dele, ele não era feliz, ele não se sentia feliz. Então, ele continua. Como que isso é possível, né? Então, vamos lá, nós vamos descobrir. Aí, a segunda questão do Bartolomeu, ele fala, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Outra coisa que eu me identifiquei também com Bartolomeu. Ele fala assim, ó, os seus ensinamentos dissipam os meus pesares, mas exige muito de nós, né? Quantas vezes, na hora que a gente está no olho do furacão, a gente fala assim, ai, mas é tão difícil, né? Abre o evangelho e fala, perdoai os vossos inimigos. Ai, meu Deus. Amai o próximo como a si mesmo, né? E aí a gente fala, nossa, mas isso não é fácil. É a fala do Bartolomeu. Exige muito de nós. Como assim, né? Eu vou amar o meu inimigo. Que dificuldade, né? E aí, eu achei assim, eu me identifiquei muito com a lição, né? Porque é o que a gente fala, é muito difícil a gente seguir o evangelho. Como assim? Cobra muito da gente, né? E aí ele fala assim, ó, a resposta de Jesus para ele, a verdade não exige, ela transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades de cada dia. E ele fala isso, porque enquanto a gente achar que o que está dizendo no Evangelho é uma exigência para a gente, realmente vai ficar pesado, né? E aí, quando a gente entender que o dia que a gente conseguir perdoar, aprender a perdoar,
vai ficar mais leve, vai ser uma conquista para o nosso espírito e que aquilo a gente vai levar com a gente, né? Não vai ficar tão pesado, vai ser uma transformação. Se você aprende a perdoar você vai aprender o caminho do perdão. E aí você já vai conseguir fazer nas outras situações da sua vida, essa questão do perdão. Fala, Ju. É porque você está falando do perdoar, e às vezes fica... para mim, eu venho ouvido assim, eu não tenho um inimigo, uma pessoa difícil hoje na minha vida, mas eu tenho situações que às vezes a gente culpa a Deus, por exemplo, por situações que acontecem nas nossas vidas. Quando a gente entende essas situações, é como se eu estivesse perdoando aquele que eu estou culpando por estar me trazendo isso, né? E nessas duas falas que você já disse, Jesus deixa muito claro que ele sabe que nós temos essa condição. Sim. Ele sabe o que cada discípulo dele tinha de dificuldade, e ele conhece a todos nós. Então, ele não está exigindo nada que não seja coisas difíceis da gente fazer, né? Então, essas duas coisas, o perdoar, porque às vezes a gente fica pensando nessa, eu não tenho que exercitar o perdão, porque eu não tenho uma pessoa difícil que conviva comigo, ou uma mágoa que eu carrego, mas eu sou magoada com a vida que eu tenho, com a dificuldade que me traz, né? Um outro tipo, não tenho alguém para fazer, mas eu preciso perdoar as situações que acontecem comigo e entendê-las. Aceitar, né, Ju? É a questão da aceitação mesmo. Porque o que a gente percebe é que se a gente não fizer uma luta, um esforço enorme para compreender, a gente vai adoecendo, né? E aí a gente vai desistindo. E aí, o que a gente vai ver lá na frente é que a gente precisa mudar o foco, né? Enquanto o foco estiver no material, a gente não consegue. Então, mudando o foco, aí, as dificuldades a gente vai conseguindo resolver uma a uma. Não é fácil, mas é possível, porque é possível, né? Jesus acredita nisso e ele fala aí. Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? É que a gente fica preso naquela situação, daquele momento, e a gente não se abre para conseguir resolver. Por quê? Quando a gente muda o nosso pensamento, igual o Atílio falou, nós damos espaço para os nossos amigos espirituais. Aí nós vamos entrar em sintonia com eles, para que eles possam nos ajudar nesse caminho, né? Qual é o caminho? Se eu entro em sintonia, eles vão poder me ajudar. O que eu posso fazer, né? E quando o Evangelho fala do inimigo, ele traz... não precisa ser uma coisa muito... É uma pessoa que a gente não confia, né? E aí ele fala, vamos começar não desejando o mal para ele. É um começo. Então, é um caminho, inicialmente, não desejar o mal. Depois, nós vamos suportar. Depois, nós vamos aceitar. E depois, nós vamos aprender a amar, né? E é esse caminho. Aí, ele vem com um outro questionamento. E quando os negócios no mundo nos são adversos e quando tudo parece em luta contra nós? Quantas vezes a gente não fala isso também, né? Que tudo dá errado, né? Que os negócios não vão bem. E outra vez, nós percebemos que o foco do Bartolomeu é o material, né? E aí Jesus fala assim, qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Né? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra? Então, ele fala isso, que não serão essas adversidades que vai nos ajudar a sair das ilusões, né?
E realmente, quando está acontecendo, a gente não consegue entender, né? Nós reclamamos, a gente esperneia, e Jesus fala isso. Não será isso que você acha que nesse momento está atrapalhando tanto, que vai fazer você crescer como espírito, que vai fazer você sair das ilusões? Né? E é isso que ele deixa claro para Bartolomeu. Aí nós fizemos também umas reflexões nesse sentido, e ficou assim, ó, que é também a questão da boa nova, né? Eu fico feliz em ganhar dinheiro. Todo mundo fica feliz em ganhar dinheiro. Mas fico feliz quando recebo a oportunidade de ser mais virtuoso. O que vocês acham? Vamos ver. Aí a gente pôs até uns exemplos. Oba, recebi uma promoção. Alguém aqui fica triste, preocupado, sem dormir, porque recebeu uma promoção? Ou a gente sai para comemorar, coloca no Face, né? É bem assim. Aí, oba, estou trabalhando com alguém que sinaliza a dedicação e a humildade. Será que a gente consegue perceber isso? A gente trabalha ao lado de alguém, a gente convive com alguém que nos sinaliza a dedicação e a humildade? Muitas vezes não, né? Acho que assim, a maioria das vezes a gente não percebe. A gente chega, às vezes, em casa do trabalho e, normalmente, né, a gente consegue elencar tudo de difícil que aconteceu. A gente não fala, chega em casa e fala, olha, estou trabalhando com uma pessoa que me sinaliza dedicação e humildade. Não existe, né, isso. E aí a gente cansa demais no trabalho, deprime e desanima, porque a gente acaba não tendo olhos para ver, né, essas situações. A outra questão foi, estou trabalhando com alguém que convida a perdoar a todo instante? Eu estava conversando com uma amiga sobre isso e eu falei assim, você gostaria de trabalhar com alguém que te convida a perdoar a todo instante? Ela falou assim, gostaria. Aí eu falei assim, mas o que precisa ter nessa relação para você perdoar? Aí ela falou assim, não, eu não gostaria não, então. Porque o que eu preciso para aprender a perdoar? Eu preciso ter dificuldades, né? Preciso ter situações que vão me deixar magoado, né, desconfortável, tirar do meu acomodamento, né? E aí a gente não comemora. Então, quando que uma boa notícia não nos traz alegria? Quando nós não compreendemos, né? Quando eu trabalho com alguém que me pede o perdão e o entendimento, é uma boa notícia, gente. É uma boa notícia, porque aquilo é na relação que a gente cresce, né? É na relação com o outro que nos dá essa oportunidade, né, de aprendermos a perdoar e a crescer, e a sermos pessoas melhores. Então, talvez a gente não se alegre com uma boa notícia quando a gente não entende, né, que ela é para o nosso bem, para o nosso crescimento moral. Mas a boa nova nos fala dos tesouros do coração e ficamos encantados. Mas a gente abre o Evangelho, lê e fala, que lindo. Mas aí, na hora que a gente tem que agir, e agir daquela forma, né, seguindo o Evangelho, a gente fala assim, mas é muito difícil, né? Cobra muito da gente. Vamos lá. Bartolomeu já conhecia Jesus e continuava sofrendo. A história começa dizendo que ele era um dos mais dedicados discípulos do Cristo, mas ele depositava toda a sua esperança no futuro que deveria transformar a humanidade. Então, para o Bartolomeu, tudo era o futuro. E aí ele entende quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, ele fala, não é para agora mesmo, então é no futuro. Então, se tudo é no futuro, na cabeça dele, ele não precisava fazer nada no presente para mudar. E aí isso entristecia ele. Porque, de alguma forma, dá uma desesperança isso, né? Não é agora. Então, só no futuro, para quê que eu preciso fazer alguma coisa agora?
Então, ele fala assim, ó, mas para transformar a realidade, o plantio de hoje precisa necessariamente ser diferente. Então, o futuro precisa começar agora, né? Esse plantio precisa começar agora. Se eu permanecer plantando as mesmas coisas, é uma ilusão acreditar que o futuro será diferente, pois não houve plantio, então não haverá colheita. E a gente entende que, tem aquela fala, que o plantio é livre, mas a nossa colheita é obrigatória. A gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantou. Não tem como você plantar milho e colher batata, né? Não tem. É exatamente aquilo que a gente plantou. Então, a todo momento nós estamos construindo e a todo momento nós estamos plantando. É isso que precisa ficar esclarecido. Bartolomeu via semente, mas não havia colocado estas sementes para germinar na sua intimidade. Então ele via, mas o que sentia era o resultado daquilo que trazia em si, as sementes antigas. Porque, gente, eu fiquei pensando, né, quando eu estava fazendo essa lição, ele convivia com Jesus, né? Imagina a vibração daquele espírito ao lado dele. E ainda assim, ele não entendia, ele era triste. Então, ele conhecia, como nós conhecemos, né? Há quanto tempo a gente deve ter contato com o Evangelho de Jesus, né? Há muitas encarnações. E a gente ainda não deixou florescer essas sementes em nós, né? Essas sementes germinarem. E era o caso de Bartolomeu. O futuro será bom se o hoje for bom. Nada acontece de graça sem o nosso sacrifício. E se alimenta a ilusão que o outro tempo será melhor do que esse, isso intensifica a minha dor e aumenta o meu desconforto. Uma coisa que a gente fala muito também, ou a gente pensa num tempo passado, ou a gente fala de um tempo futuro, né? É muito de nós falar assim, nossa, gente, antigamente era tão melhor, era tudo mais fácil. Ou a gente fala assim, o futuro será melhor. E quando a gente esquece que o tempo presente, nós precisamos plantar, é agora. Nós estamos no tempo de fazer as coisas nesse momento. Não temos que pensar como era o passado e nem como será o futuro, né? Que era uma dos questionamentos dele. É, inclusive, no silêncio de cada instante que se aplica a cada um segundo as suas obras. O que eu construo em minha intimidade em cada momento? E aí nós voltamos novamente na questão do pensamento. Que a gente precisa muito estar vigilantes com relação àquilo que nós estamos pensando, né? Começou um pensamento que a gente sabe que está em desarmonia com as leis, a gente precisa parar, refletir, fazer uma prece e retomar, porque isso pode crescer e vai ficando cada vez mais complicado, né? Então é isso, vigiar o pensamento, vamos pensar em coisas boas, né? Minhas construções mentais justificam os meus tormentos. Às vezes você está sentindo algo e nem sabe por quê. Se você analisar lá na frente o que você pensou, você descobre, né? Realmente foi aquele pensamento. Muitas vezes a gente tem o sentimento e não sabe. Eu estou com uma coisinha assim, o que será que eu pensei, né? Aí você vai descobrir que foi algo que te deixou mal naquela situação. Então, é vigiar o pensamento, né? É óbvio que nós vamos passar por situações difíceis, mas aquilo não precisa nos desesperar, né? Temos que vigiar. Olho, sinto e ouço a realidade espiritual que me cerca a cada momento. Eu fecho meus sentidos com a minha rebeldia, que se disfarça de dor e sofrimento. A gente tem muita ajuda, né? E se a gente tiver em sintonia com esses amigos espirituais, cada um de nós tem o seu, né? Quando nós nascemos, cada um de nós tem o seu amigo espiritual. E às vezes a gente esquece dele, né? Vai trabalhando, vai passando pelas dificuldades e a gente se esquece desse recurso que a gente tem, né? Do nosso amigo espiritual. Tentar nos acalmar, ficar em prece para que essa ajuda nos venha nas horas das necessidades, né, de cada um.
Aí ele vem com outro questionamento, que também é nosso. Ele fala assim: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? E na história fala que ele tinha perdido a mãe, que era muito, muito amada por ele. E aí ele pergunta: não será justificável um sofrimento quando a gente perde um ente querido? E aí Jesus responde para ele: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção. Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um novo mundo para a alma, né? Aí ele coloca de novo, ele tenta mudar o foco do Bartolomeu, que é do foco material para o foco espiritual, né? Mas quem está perdido se somos todos filhos do mesmo Pai, né? E ele fala, se até aqueles que estão no crime, que estão no lodo, eles vão ser salvos, todo um dia todos chegarão à perfeição, então nós não perdemos ninguém, ele fala para Bartolomeu, né? Cada dor de Bartolomeu está no ponto de vista da vida material. E Jesus o convida a pensar na vida como espírito imortal. Preciso aprender a raciocinar que o que o outro faz me incomoda é completamente diferente de por que eu me incomodo quando o outro faz isso. E, normalmente, a nossa característica é o que o outro faz me incomoda. Quando você raciocina dessa forma, o que o outro faz me incomoda, você está colocando no outro, né, o problema e os questionamentos. E quando você se pergunta, por que eu me incomodo quando o outro faz, aí você chama novamente para você, para a sua intimidade. Isso nos ajuda a gente se conhecer, né? Porque quando você fala assim, ó, por que aquilo que ele faz comigo me incomoda? Porque eu tenho orgulho, aquilo me incomoda porque pega em algo que para mim ainda eu não consegui superar. Isso te ajuda, de alguma forma, a você se conhecer. Quando você coloca no outro, aí já fica mais complicado, né, Paulinho? Porque, volta só um pouquinho lá. Então, que a gente... Lembra quando a Lu fala assim, que às vezes a gente tem que pôr umas frases na geladeira? Eu acho que essa daí é uma da porta da geladeira, ó. Por que eu me incomodo quando o outro faz isso? Porque aí muda tudo, né? Por que eu me incomodo quando o outro faz isso? Cada um aqui vai ter um questionamento, vai ter uma questão, né, que se incomoda com alguma situação. Então, a gente tentar se perguntar nesse sentido. Por que eu me incomodo quando o outro faz isso comigo, né? Aí eu acho que é frase de geladeira, essa daí, da porta da geladeira. O foco sou eu. Preciso descobrir qual é o meu desconforto, qual a minha dor, qual semente do Evangelho precisa germinar urgente em mim. Será que eu iniciei o plantio? Eu acho que ainda a gente fica muito longe de nós mesmos, né? Na maioria das vezes, nós não sabemos qual que é essa semente que precisa germinar em nós. Quando você se pergunta por que o que o outro faz comigo me incomoda, é porque eu tenho determinada situação. Se eu tenho determinado sentimento ainda dentro de mim, eu preciso saber qual é a semente que precisa germinar dentro de mim, para que eu possa vencer essa dificuldade. Então, aí entra na questão da reflexão da gente com a gente mesmo, né? Então, tudo faz sentido em Bartolomeu. Ele recorda dos motivos de suas dores e percebe que já não as encontra mais. E passa um pouquinho para eu ver qual que é o próximo. É muito bonita essa parte. A história ela é bem grande. Eu dei uma resumida nela, acho que eu resumi até demais. Mas, assim, quando mostra Bartolomeu voltando para casa, depois que ele fala com Jesus, é muito lindo, porque fala
da paisagem. Então, ele vai falando assim, que tudo que ele vê é o mesmo cenário, só que para ele está tudo diferente. Fala assim que o mugido das vacas é diferente, porque é tudo igual, porque quantas vezes ele já tinha passado por aquele caminho? Depois que ele conversou com Jesus e ele despertou, tudo para ele era diferente. Ele falava que a lua estava linda, o céu estrelado, o mugido dos bois, era tudo diferente. Quando ele consegue entender aquilo que Jesus estava querendo dizer para ele. E aí ele fala assim, ó, ele vai refletindo pelo caminho, observando as belezas da natureza e percebe que está transformado. Chega em casa, quando eu estava fazendo essa lição, eu até falei para as meninas, falei, eu não me sinto capaz de fazer, porque eu falo assim, o Bartolomeu entendeu tudo, e eu não entendi ainda. Aí as meninas falavam para mim, nossa, mas se a gente for pensar assim, a gente não consegue fazer nenhuma lição, porque a gente está falando de algo que é uma luta, né? E ele entendeu, mas a gente ainda está na luta. E eu falei, eu acho que eu não consigo falar disso, porque eu ainda não entendi. Né? Elas falaram, não, é assim mesmo, a gente faz a lição, mas não precisa ser igual a ele. Então, aí eu me animei para fazer, porque eu estava desanimada. Tem uma passagem de Valdo com alguém que estava tendo essa conversa sobre não ter a condição de fazer a lição, porque não se encontrava apto, né? E aí Divaldo fala exatamente isso. Quando você está com uma garrafa suja, o que você precisa fazer para ela ficar limpa? E aí ele responde, usar bastante água limpa. Ele fala assim, então é esse sentido, a gente rever, uma hora a gente vai limpar a nossa garrafa. Porque se a gente for esperar a perfeição para poder falar de algo, a gente não fala de nada, né? Mas eu estava demorando um pouco para entender isso. Aí aqui ele fala que ele chega em casa e seus irmãos dirigem-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de traidor e vagabundo. Porém, ele recorda o Evangelho e sente que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. E o que a gente consegue entender nessa lição é que a semente que precisava florescer em Bartolomeu era da aceitação, né? Dessa situação toda que ele passava. Ele vinha de uma família que ele se sentia incompreendido. Ele chega em casa e os irmãos xingam ele. E aí ele entende, e ele fala que ele recebeu, que ele conheceu o Cristo. Então, era ele que tinha que dar. Então, eu acho que isso precisa ficar para nós, que muitas vezes quem conhece é que tem para dar. Né? E é isso que ele entende. Ele fala assim, os meus irmãos e o meu pai, eles não conhecem o Cristo. E por que eu fico exigindo que eles me entendam? Então, a minha lição, a semente que precisa florescer dentro de mim é a da aceitação, sou eu que tenho que dar. Então, eu acho que muitas vezes essa reflexão vai nos salvar de muita coisa. Quando a gente fica esperando do outro que eles nos deem algo, é a gente que precisa dar. Né? Porque nós conhecemos e eles não conhecem. E aí foi isso que ele falou. Ele fala assim, seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. O que mais me chamou a atenção nessa lição nada mudou na vida do Bartolomeu. Os irmãos, externamente falando, né, porque tudo mudou internamente falando, os irmãos continuaram sendo agressivos com ele, o pai igualmente. Você imaginou você chegar em casa, o seu pai te mandar embora, né?
E ele entendeu diferente. Aquilo não ofendeu, não magoou, não entristeceu, porque ele tinha mudado. Então, quando a gente entende isso, nada que vem de fora nos atinge e nos magoa. Porque o que mudou na vida dele externamente depois dessa conversa com Jesus? Exatamente nada. Ele foi recebido da mesma forma como ele era recebido todas as vezes. Não mudou nada. Só que a atitude mental dele foi outra. Ele entendeu de uma outra forma. Eu conheço Jesus, eu tive a chance de estar ao lado dele, então sou eu que preciso doar. Tem que ser meu. Eu preciso aceitar essa família na qual eu nasci, que não foi por acaso, né? E eu preciso aceitar que aqui sou eu que tenho a oferecer. Eles não conhecem Jesus. Oi. Sim. Inúmeras vezes. É porque normalmente quando ele ouvia isso, dá raiva, não dá? Como assim eu cheguei em casa e sou recebido dessa forma? Eles ficam me xingando. E aí é um perdão a todo dia, né? E é um caminho, né, para o perdão. Eles não conhecem, eles ignoram. Então, como que eu preciso cobrar? Como que eu posso cobrar algo deles, né? É verdade isso. É a aceitação e o perdão também. Após um breve descanso, ele pegou suas redes velhas e demandou sua barca. Ele era pescador. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. Todos os observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental dos discípulos. Quando ele chegou para trabalhar, ele estava diferente, porque algo novo tinha florescido dentro dele, né? E eles falam assim, que todos ficavam admirados. Falavam, meu Deus, o que aconteceu com Bartolomeu, né? Menos Jesus, que já conhecia, já sabia que tinha mudado algo dentro dele, né? E é o que a gente vem falando. Externamente, nada mudou. As dificuldades eram as mesmas. Seu pai e seus irmãos continuavam agindo da mesma maneira. Mas Bartolomeu já conseguia enxergar as coisas com os olhos do Espírito, e ele entendeu que a semente que deveria deixar germinar em seu espírito naquele momento era a semente do amor e da aceitação, e que ele deveria ser... Ai, gente, a lição de hoje é essa.